Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, hoje com um salto até aos Estados Unidos da América. Estão a aproximar-se as presidenciais e queres olhar aqui, Alberto, para as prestações públicas de uma das candidatas, neste caso a candidata Kamala Harris, que tem como oponente Donald Trump. Olá. Olá, Vanessa. Sim, porque a senhora deu esta madrugada, à hora portuguesa, a sua primeira entrevista em terreno hostil, ou seja, a Fox News, no caso. Mas começando pelo princípio, como convém quase sempre, no final de julho, quando o Joe Biden desistiu da reeleição, após meses, talvez anos, em que era óbvio que o senhor não estava em condições de saúde mental, neurológica, não sei, para exercer as funções que ainda desempenha, mais ou menos, quando se percebeu isso e depois de meses ou anos em que os democratas negaram que houvesse qualquer problema com o Sr. Biden e que era até um ultraje insinuar que havia qualquer problema com o Sr. Biden, os democratas, no final de julho, ou depois do debate entre o Sr. Biden e o Sr. Trump, concluíram que havia qualquer problema com o Sr. Biden, resolveram reconhecê-lo e despacharam, enxutaram o homem e arranjaram numa nomeação assim muito peculiar e rápida esta senhora Kamala Harris para ser a candidata do Partido Democrata às eleições presidenciais. Mais ou menos em simultâneo, ou 5 minutos depois, os mídia, a grande maioria dos mídia americanos, que estão hoje em dia muito alinhados com o Partido Democrata, estou a falar das televisões da CNN, NBC, ABC, estou a falar dos principais jornais, New York Times, o Los Angeles Times, etc., o Washington Post, por aí todos resolveram transformar num ápice, aquilo demorou mesmo segundos, minutos no máximo, transformaram a senhora Kamala Harris num portento, uma espécie de messias que vinha à Terra para salvar não só os Estados Unidos, como se calhar o planeta em peso. E depois a senhora começou a ser candidata e começou a participar em comícios, não em muitas entrevistas, ela foi a muito poucos sítios em que tivesse que falar, de facto, mas foi a alguns, embora sempre em ambiente controlado, entrevistas afáveis, podcasts simpáticos, mesmo o debate com o Sr. Trump, em que a Sra. Kamala Harris nitidamente venceu, mas venceu em parte por uma prestação desastrosa do Sr. Trump, que esteve pessimamente nesse debate, e isso ela não tem culpa, e também por ter moderadores do debate altamente favoráveis, ou claramente favoráveis à Sra. Kamala Harris, que apenas faziam o fact-check ao Sr. Trump, verificavam as afirmações do Sr. Trump, confrontavam-no, escrutinavam-no, e a Sra. Harris, absolutamente nada. E disso ela já terá, nisso ela não terá mérito, se não tinha culpa da má prestação do Sr. Trump, nisso não teve grande mérito. Agora, houve esta entrevista na Fox News e comprovou-se aquilo que se tinha visto da senhora, mesmo em circunstâncias favoráveis, em ambientes controlados. Há ali qualquer coisa errada. Não é qualquer coisa, não haverá com certeza o mesmo tipo de avaria que o senhor Biden, coitado, infelizmente padecerá, mas há ali qualquer coisa errada, porque a senhora é realmente demasiado desastrosa para poder ser candidata a Presidente dos Estados Unidos e uma candidata plausível, com uma hipótese plausível de ganhar. Isto não tem nada a ver com a opinião que possamos ter do Sr. Trump ser favorável ou negativo ou desfavorável. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o contraste entre a imagem que os mídia criaram, os mídia americanos sobretudo, mas não só, criaram da Sra. Kamala Harris e a prestação prática dela. É uma diferença, há ali um abismo, não é? A senhora é muito, 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 muito fraca. Ela não responde a pergunta absolutamente nenhuma, mesmo a perguntas, lá está, em ambientes afáveis, e nesta entrevista desta madrugada na Fox News não respondeu a pergunta nenhuma menos afável. Perguntas que apenas fazem parte são a obrigação de um jornalista comum, que era o que o jornalista da Fox News, Brett Baier, salvo erro, ele fez perguntas normais, nada de especial, e a senhora
as respostas da senhora foram bastante especiais, para assim dizer. A senhora, qualquer coisa que se lhe pergunte, isso já se tinha visto noutras circunstâncias, a senhora responde com umas divagações muito vagas sobre as origens dela, da classe média, e ontem na entrevista nem sequer foi especialmente por aí, ela apenas repetia que tudo era culpa do Sr. Trump, mesmo quando o entrevistador lhe pergunta, a confronta com porque é que ela fala tanto em virar de página, se é ela que tem estado no poder, ela não... Pareceu não entender sequer a pergunta, pareceu estar fora do contexto, e veio insinuar que quem tem estado no poder, ela não disse exatamente por essas palavras, mas deu a entender isso, é o próprio Sr. Trump. Ou seja, eu não digo que ela não saiba que tem sido vice-presidente dos últimos 4 anos, não acho que o estado dela seja tão grave assim, mas acho que há ali uma disfunção qualquer, que não consigo explicar. A disfunção é essa a ponto de, o entrevistador depois confessou, depois da entrevista, que a entrevista foi muito curtíssima e que mesmo assim nos últimos minutos havia o staff da senhora Kamala Harris estava atrás dela, fora da visão das câmaras, não é? Fora do alcance dos espectadores, a fazer sinal ao entrevistador para cortar a entrevista, para acabar com a entrevista. Até agora ninguém desmentiu isso, que eu saiba. Também é uma circunstância bastante estranha. Ou seja, o Partido Democrata tem uma candidata muito, muito, muito fraca. E só uma candidata muito fraca do Partido Democrata poderia estar, neste momento, tendencialmente, embora de forma muito ligeira ainda, a perder para o Sr. Trump, que também não é um candidato, como todos sabemos, fantástico. É apenas, acho que cada partido, com qualquer outro candidato, estaria muito folgado nas sondagens face ao candidato, ao opositor atual. Tal como estamos, é isto que temos, e isto, ao menos, permite, se não permite ser grandes louvores ao estado da política americana, ou pelo menos das suas principais figuras, permite algum suspense durante as próximas quase 3 semanas, até às eleições de novembro, porque as sondagens estão realmente muito renhidas. Só para terminar, Vanessa, no site de apostas no Polymarket, que não é uma sondagem, são pessoas que investem lá dinheiro a ver se ganham com os resultados eleitorais. Houve uma inversão nos últimos dias, uma inversão brutal a favor do Sr. Trump, que já leva 20 e tal % de avanço nas apostas. Todos nos lembramos como é que estavam as apostas na altura das eleições de 2016 da Hillary Clinton, em que a Hillary Clinton ia muito à frente nas apostas, e depois perdeu as eleições. Neste momento o Sr. Trump está à frente nas apostas. Nas sondagens, não. Está tudo muito, muito renhido, muito, muito igual. Vamos ver quem é que ganha, tendo a certeza de que quem ganhar não sairá daqui nenhum grande estadista, muito menos a grande estadista que os mídias americanos tentaram fazer da senhora Kamala Harris. Sempre que Kamala fala, é o título do Ideias Feitas de hoje, numa altura em que está quase essa corrida presidencial nos Estados Unidos, eleições no início de novembro. Alberto, nova crónica amanhã. Até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.